bem? Sou o professor Diogo Lopes aqui, mais uma aula com os senhores. Hoje a gente vai falar sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos de Minas Gerais. Então a gente vai estudar aqui uma lei muito bacana e olha, muita atenção nos detalhes, nas diferenças que essa lei mineira traz aqui pra gente. Por quê? Se você conhece o Estatuto de outro estado ou da União, né, que é a Lei 8.112, provavelmente você pode verificar alguns detalhes que são diferenciados. E a banca ela vai centrar as questões nesses detalhes que são diferentes. Principalmente para aquele candidato que simplesmente leu o Estatuto do Estado X ou Y, ou apenas a Lei 8.112 e acha que vai cair as mesmas coisas. Não. Então fique ligado aqui nas diferenças que a gente vai enfatizar, né? Então a gente vai trabalhar aqui toda a lei e fique ligado nas peculiaridades da lei mineira, beleza? Pessoal, então vamos lá falar agora do Estatuto dos Servidores, né, do Estado de Minas Gerais. Cabe ressaltar aqui que lá no direito administrativo você estuda o conceito genérico de agente público. O agente público ele se apresenta, a depender da doutrina aí, em várias espécies. Nós temos o agente político, dentro do conceito de agente público, né, agente político, a gente tem servidor estatutário, que é o agente administrativo, a gente tem o empregado público e outras espécies de agente público, beleza? Agora, muita atenção que você não vai encontrar na classificação genérica nos livros de direito administrativo a expressão funcionário público. Funcionário público geralmente é estudado no direito penal, tá? Agora, muita atenção que no Estatuto dos Servidores de Minas Gerais, na verdade, não é Estatuto dos Servidores, não. É Estatuto dos Funcionários Públicos de Minas Gerais. Então, fique ligado que na própria lei mineira, eles utilizam a expressão que não é muito usual no direito administrativo, que é se utilizar a expressão funcionário público, beleza? Então, vamos falar aí do Estatuto dos Funcionários Públicos de Minas Gerais. Você está acostumado a chamar de servidor, servidor, servidor? Pois é, chega aqui nessa lei, a gente vai chamar de funcionário público, beleza? Tamo junto? Então, vamos já iniciar as nossas atividades aqui agora. Quero ressaltar que esse slide foi criado pela professora Nathalie Ritter, tá? Professora Nathalie Ritter, que é a criadora aqui dos slides. A gente vai, então, fazer aqui a gravação da aula, né? Eu sou o professor Diogo Lopes aí, e a gente, então, vai iniciar aqui o estudo da Lei 869 de 52. Lei 869 aqui de 52, beleza? Então vamos lá, dispõe, ó, fique ligado que na ementa mesmo da lei você já encontra aqui, ó, a expressão dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Minas Gerais. Ressaltando aí que o Estatuto dos Funcionários Militares, né, que é os servidores militares, ou nos termos da Constituição Federal, militares dos estados, é uma lei separada. Então aqui a gente vai tratar dos funcionários públicos civis, tá? Que o texto constitucional ainda chama de servidor. Aqui em Minas, os servidores são chamados pelo Estatuto de funcionários públicos, beleza? Vamos lá então, já iniciar aqui o conteúdo. Dentro das exposições gerais aqui, a gente vai verificar inicialmente o conteúdo da lei. A própria lei, ela menciona sobre esse conteúdo que ela trata, né? Ela trata do quê? Ela vai regular as condições de provimento, que mais? Os direitos dos funcionários públicos, as vantagens que os funcionários públicos possuem, os deveres e também as responsabilidades, tá? Então, essa lei, ela vai abranger todos esses aspectos relacionados ao funcionário público. De novo, o que você vai encontrar aqui dentro dessa lei? Formas de provimento, regulamento aqui sobre os provimentos e tudo mais, os direitos, que mais? As vantagens, os deveres e as responsabilidades. E olha, muita atenção que a lei já fala daquela independência das instâncias, podendo o funcionário público responder no aspecto penal, civil e administrativo aqui, beleza? Só, vamos lá então falar aqui, principalmente, né, inicialmente aqui, do objeto principal da lei, que é o funcionário público. Então, já anote no seu material, funcionário público. No que consiste o funcionário público? Muito bem, é a pessoa legalmente investida em cargo público. Significa, então, que ela vai ser investida nos termos da lei, seguindo os parâmetros e requisitos legais, tá? O texto constitucional, lá no artigo 37, fala que o acesso aos cargos públicos se dará por meio de concurso público, de provas ou provas e títulos, atendendo os requisitos previstos em lei.
Cabe ressaltar que no próprio texto constitucional ele traz para a gente exceções ao princípio do concurso público. Exemplo aí do cargo comissionado, tá? Mas, de qualquer maneira, o acesso aos cargos públicos deve observar parâmetros o quê? Legais, tá? Então, é a lei que vai dizer quais são os parâmetros e requisitos aqui para ascender a um cargo público. Além desse estatuto, a gente vai verificar também as regras específicas da lei que regula o cargo, né? Então, a lei que regula o cargo e também o estatuto aqui geral dos servidores civis do estado de Minas Gerais, beleza? Bem, então, ó, é a pessoa legalmente investida em cargo público. É a pessoa legalmente investida em cargo público. Aí você se pergunta, o que é um cargo? Muito bem, cargo é um espaço, é uma vaga, né, que existe nos quadros da administração pública. Mas vamos nos ater aqui ao conceito legal, porque geralmente é o que cai na prova, né? A dicção literal. Então a gente sabe que é um espaço, é um quadrinho dentro do quadro geral da administração pública. Então vamos lá? Olha, cargo público é o criado por lei, tá? É o criado por lei em número certo, com denominação própria e pago pelos cofres públicos. Então a gente tem aqui alguns detalhes dentro desse conceito, alguns elementos que você tem que ficar ligado. Vamos lá? Primeiro, cargo público ele é criado por lei. Em número certo. Então a lei vai criar, por exemplo, 100, 200, 1000 cargos de policial penal, 1000 cargos de policial civil. Então a lei vai criar. A lei que regula o cargo, ela vai lá e cria o número de cargos, tá? Com denominação própria. Denominação própria, agente da Polícia Civil, policial penal da Polícia Penal de Minas Gerais, né? Escrivão, delegado, então vai ter um nome próprio, agente administrativo, beleza? E pago pelos cofres públicos aqui do estado de Minas Gerais. Pronto, isso é cargo, beleza? Então, ó, eu sou funcionário público se eu for legalmente investido num cargo, num espaço dentro do quadro geral da administração pública. Vamos lá? Olha, os vencimentos dos cargos públicos obedecerão os padrões previamente fixados em lei. Olha, vencimento é uma forma de remuneração, tá? Remuneração seria um gênero, e dentro desse gênero a gente tem, eu posso me referir à remuneração utilizando a expressão remuneração ou vencimento. E alguns recebem como contraprestação do serviço, recebem salário, que é o empregado público, não é regulado aqui por essa lei, porque essa lei vai regular o agente administrativo, tá? Que é o servidor estatutário ou funcionário público. Tem também aquele que recebe subsídio. A gente vai falar aqui sobre essa forma, né, de remuneração, beleza? Mas lembrando aqui, ó, que os vencimentos é uma forma de remuneração, tá? É uma forma de remuneração aqui. Então, vencimentos dos cargos públicos obedecerão a padrões previamente fixados em lei. Então, é a lei que vai fixar os padrões aqui nos termos da própria Constituição Federal. Na Constituição Federal fala que para a fixação da remuneração dos servidores, leva-se em consideração, dentre outros requisitos, por exemplo, o nível de escolaridade, os requisitos para o cargo, as peculiaridades do cargo, o grau de responsabilidade. Então, tudo isso é levado em consideração. E quem vai fixar aqui nos termos da Constituição Federal é a lei, beleza? Vamos lá, então, agora falar das espécies de cargo. Basicamente, a gente vai ter aqui duas espécies previstas nesse estatuto. Quais são? Que é o cargo estruturado em carreira, e os cargos isolados. Professor, qual que é a diferença? Olha, o cargo estruturado em carreira, ele tem uma gradação, tá? Em níveis e classes, tá? Então, ele tem uma gradação em níveis e classes. Então, o cargo estruturado em carreira, eu inicio no nível, né? E aí eu vou passando de níveis e classe aqui até chegar no final da carreira. E tem aqui uma elevação também da remuneração naquela carreira, beleza? Agora o cargo isolado não, o cara vai ficar toda a sua vida de servidor naquele cargo ali sem poder ser promovido. Então no cargo isolado a gente não fala em promoção. A promoção é uma forma de provimento que é relacionada diretamente aos cargos estruturados em carreira, tá? Então, se tratar de cargo estruturado em carreira, aí sim eu falo em promoção. Cargo isolado, não. E olha, o cargo isolado, ele pode se apresentar
por meio de cargo efetivo, neste caso eu preciso de concurso público, ou cargo em comissão. Tanto o cargo efetivo isolado quanto o cargo em comissão pode entrar nessa classificação aqui. Agora, muita atenção que o cargo estruturado em carreira, ele é necessariamente provido mediante o quê? Isso, investidura por concurso público. Então, ele pressupõe o concurso público, beleza? Então, olha, o cargo estruturado em carreira pressupõe concurso público. O cargo isolado pode ser o cargo em comissão, que é de livre nomeação e exoneração, e o cargo que pressupõe o quê? Concurso público, ele também pode ser isolado, beleza? Fechou? Bem, então são essas duas espécies aqui. E a própria lei traz aqui pra gente a diferenciação. A carreira, os que se integram em classes e correspondem a uma profissão, tá? Classe corresponde a uma profissão. E os cargos isolados? Olha, muita atenção que nos cargos isolados, os que não podem integrar uma classe, não podem integrar em classes, né? E correspondem a certa e determinada função, beleza? Então, pode ser que o cargo de agente administrativo, ele seja isolado. E o cara vai ficar os 30 anos naquele cargo ali, sem poder ser promovido, porque não é estruturado em carreira, tá? Beleza? Bem, então essas duas espécies aqui. Vamos falar aqui agora do que é classe. A gente falou assim, para falar em cargo estruturado em carreira, a gente vai ter classes, né? E o que significa classe? Classe é um agrupamento de cargos. Então, a gente vai ter um agrupamento de cargos aqui, diferenciados entre si em níveis, né? Então, agrupamento de cargos da mesma profissão e de igual padrão de vencimento, tá? Então, é um agrupamento de cargos aqui. Então, por exemplo, no caso de, vamos pegar um exemplo aqui, de agente da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. A gente tem lá o nível inicial, e ele continua dentro desses cargos da mesma profissão. A gente, durante toda a sua carreira, né, ele vai ser promovido dentro da mesma espécie de cargo aqui, só que em níveis o quê? Diferenciados, belezinha? Fechou? Bem, agora, o que é a carreira? A gente falou que o cargo estruturado em carreira, né, ele pressupõe classes. E o que é classe? É o agrupamento de cargos da mesma profissão, de igual padrão e vencimento. E a carreira? A carreira é um conjunto de classes, tá? A carreira, então, é um conjunto de classes. Classe é um agrupamento de cargos. E a carreira é um conjunto de classes da mesma profissão, escalonados segundo os padrões de vencimentos, belezinha? Então, pode ser que o cargo tenha terceira classe, segunda classe, primeira classe, classe especial. Beleza? Só um exemplo aqui pra gente, tá? Alguns vão ter nomes específicos, tá? Padrão, nível e tudo mais. Então, a gente pode ter essa diferenciação aqui, ok? Bem, vamos lá. Atribuições de cada carreira são definidas em regulamento. Fique ligado aqui, ó, porque o próprio estatuto fala que a atribuição de cada carreira será definida em regulamento e não em lei propriamente dita. Então, a gente verifica esse regulamento aqui, que pode ser por meio de lei, tá? E, na verdade, a própria Constituição Federal exige, porque os requisitos para ascender a um cargo têm que estar previstos em lei, não apenas no edital, em que pese os estatutos dizerem o contrário, tá? Vamos lá. As atribuições inerentes a uma carreira podem ser cometidas indistintamente aos funcionários de suas diferentes classes, tá? Vamos falar aqui agora do quadro. Quadro é um conjunto de carreiras. Então, olha, muita atenção que a gente viu. A classe é um conjunto de cargos, com base aqui na mesmo padrão de vencimento. Carreira é um conjunto de classes, tá? Então, classe é um conjunto de cargos. Carreira é um conjunto de classes. E agora, muita atenção que o quadro é um conjunto de carreiras, tá? Conjunto de carreiras, de cargos isolados ou de função gratificada, tá? Então, o quadro é um conjunto de carreiras ou de cargos isolados e de funções gratificadas. Então, dentro do quadro, a gente vai encontrar as três espécies aqui, tá? Conjunto de carreiras, de cargos isolados ou de função gratificada. Tamo junto? Bem, não haverá equivalência entre diferentes carreiras, nem entre cargos isolados ou função gratificada. Isso é por força da própria Constituição Federal. A própria Constituição Federal, ela veda a equiparação entre cargos, tá? Equiparação, a vinculação de um cargo ao outro. Então, um cargo ele tem que ser tratado de forma autônoma. Não é porque eu aumentei a remuneração
algumas vantagens para essa carreira que eu vou ter que necessariamente aumentar para outra, tá? Então não haverá equiparação e nem vinculação entre cargos e carreiras aqui, beleza? Bem, vamos falar aqui agora do provimento. Provimento é a forma de preenchimento dos cargos, né, das vagas aqui previstas no quadro geral da administração pública, tá? Beleza? Então, e como que se dá o provimento? Nós temos o provimento originário, que é a nomeação, e os provimentos derivados. Só, pelo amor de Deus, vai cair provimento. Principalmente as formas de provimento derivadas, tá? Então, lógico, a única forma originária de provimento é a nomeação. Mas pode cair tanto a nomeação quanto as formas derivadas, tá? E o que mais cai em prova são as formas derivadas, porque o candidato minimamente junin, que está prestando concurso público, ele consegue identificar aqui sobre a nomeação, tá? Que é a mais simplória. Agora as demais têm detalhes, tá? E alguns estatutos são diferentes, a nomenclatura de outros. E aí você tem que ficar ligado nessas diferenciações aí, belezinha? Bem, então vamos lá. Provimento. Cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, observados os requisitos que a lei estabelecer. Isso a própria Constituição Federal já estabelece, somente a lei pode trazer o quê? Requisitos e não meros regulamentos ou portarias, tá? Beleza? Os cargos de carreira são de provimento efetivo, então fique ligado, ó, como eu tinha dito anteriormente, os cargos de carreira, eles são de provimento efetivo e por isso pressupõem concurso público. Já os cargos isolados, eles podem ser de provimento efetivo ou cargo em comissão. Vamos lá? Ó, os cargos de carreira, deixa eu só grifar aqui direitinho, né? Mesmo assim, serão de provimento efetivo e por isso pressupõe concurso público, tá? Já os cargos isolados, de provimento efetivo ou em comissão. Então, pode ser de provimento efetivo eu prestar um concurso para um cargo isolado, tá? Não serei promovido ao longo dos meus 35 anos aqui de contribuição, trabalhando para a administração pública, mas eu fiz um concurso público para estar naquele cargo. Ou ele pode ser em comissão. O cargo em comissão é de livre nomeação e exoneração, tá? Segundo a lei que a criar. Olha, muita atenção que, basicamente, nós temos aqui também uma diferença entre o cargo efetivo isolado e o cargo em comissão pelo conteúdo, pela natureza. Porque o cargo em comissão, por força da própria Constituição Federal, ele pressupõe 3 funções. Quais são? Direção, chefia e assessoramento. Então, tanto o cargo em comissão quanto a função de confiança serão exercidas apenas, tão somente, exclusivamente para chefia, direção e assessoramento. Direção, chefia e assessoramento. Significa, então, que o cargo isolado efetivo, ele vai ser para atribuições aqui operacionais. Por quê? O cargo em comissão não pode exercer atribuições operacionais, belezinha? Fechou? É somente para direção, chefia e assessoramento, beleza? Fechou? Bem, então, dando continuidade aqui, competência. Competência, né, para provimento aqui, em princípio, se você analisar a Constituição Federal, em princípio, se tratar de cargos do Poder Executivo, a nomeação no âmbito da União, nos termos do artigo 84, é de atribuição específica de quem? Do presidente da República. Mas o presidente pode sim delegar essa atribuição a outros, nos termos do artigo 25, né? Do artigo 84, inciso 25 da Constituição Federal. Quando ele fala assim, ó, compete privativamente ao presidente, inciso 25, prover e extinguir cargos na forma da lei. Então, o provimento, em princípio, ele é do chefe do Poder Executivo. Agora, ele pode delegar, nos termos da Constituição Federal, a primeira parte pode ser delegada, ou seja, prover os cargos na forma da lei, pode ser delegado no âmbito da União ao AGU, PGR, ministro de Estado. Pelo princípio da simetria, nos estados também essa atribuição vai ficar a cargo do titular do Poder Executivo, né? Que é o governador. Compete, então, ao governador prover e extinguir os cargos públicos estaduais na forma da lei, podendo ele delegar a primeira parte. Qual que é a primeira parte? Prover. Então, o provimento é de competência inicial do chefe, mas ele pode delegar. E aí, essa delegação pode ser regulada aqui, inclusive, por meio de lei. E a lei vem aqui e vai estabelecer a competência para provimento. Vamos lá? Olha, compete ao governador do estado, tá? Isso já pelo princípio da simetria já é do governador.
prover na forma da lei e com as ressalvas estatuídas na Constituição os cargos públicos estaduais, tá? Então, isso já é por força o princípio da simetria. Agora, ele pode delegar? Pode, né? Pode delegar. Vamos utilizar aqui aquela simetria constitucional. Lá na Constituição, pode delegar ao AGU, PGR, ministros de Estado. No âmbito estadual, ao Procurador-Geral do Estado, né? Que é em comparação com a AGU, o Procurador-Geral de Justiça, que é o PGR, no âmbito estadual, e o secretário de Estado, que são os ministros de Estado na União, beleza? Então, ele poderia delegar aqui pelo princípio da simetria. Lógico, a Constituição do Estado vai regular isso e também as leis vão regular essa possibilidade, mas a competência inicial aqui para prover os cargos é do governador do Estado de Minas Gerais, belezinha? Pessoal, então vamos lá, forma de provimento. A gente já sabe sobre quem compete o provimento, tá? Provimento que é um elemento do ato administrativo, sujeito competente, somente o sujeito que tem competência pode realizar aquele ato, e o ato denominado provimento, somente em regra, pelo governador, podendo ele delegar, tá? E quais são as formas de provimento aqui? Olha, a gente vai ter algumas formas de provimento, pessoal, tira um print, guarda, anote no seu post-it, tá? Beleza? Então, quais são as formas de provimento? Os cargos públicos são providos por nomeação, promoção, transferência, reintegração, a readmissão foi revogada, tá? Reversão e aproveitamento. Então, a gente está aqui num dispositivo do Estatuto que ele fala das formas de provimento, tá? A única originária é a nomeação. Então, a nomeação é a única forma de provimento originária aqui é a única forma de provimento originária aqui, tá? Beleza? Então, a nomeação é a única forma originária de provimento. Todas as outras são derivadas. Ressaltando aqui que a transferência, em que pese ela esteja prevista aqui na lei, ela é regulamentada na lei, você vai ler, você vai encontrar a transferência ali, como que se dá a transferência, mas ela é inconstitucional. Como hoje não há falar em inconstitucionalidade superveniente, então significa que ela não foi recepcionada pela Constituição Federal, tá? Então, ela não foi recepcionada. Tamo junto? Então, ela é incompatível com o texto constitucional, porque eu não posso mudar de carreira aqui simplesmente por transferência, deixando de lado o concurso público. Fechou? Mas se amanhã aparecer na sua prova transferência, tem que saber o que a lei trata, né? Como que se dá aqui essa transferência. Fechou? Belezinha? Então, ressaltando que ela não será aplicada, né, na prática, porque é incompatível com a Constituição, já que ela não foi recepcionada. Beleza? Mas está aqui na lei como forma de provimento. A readmissão foi revogada, tá? Também é incompatível com a Constituição, mas ela foi revogada aqui, tá? A promoção é uma forma também derivada, a reintegração é outra forma derivada de provimento, a reversão e o aproveitamento, tá? Então, assinale aí, ó, a gente já tem 7 para você gravar, 2 delas são incompatíveis, sendo que uma delas já foi revogada, e a outra, em que pese esteja aqui, ela é incompatível com a Constituição Federal, mas pode cair na sua prova, beleza? Se ele cobrar aqui o teor expresso, né, da lei que regula aqui o Estatuto dos Funcionários Civis do Estado de Minas Gerais, belezinha? Então, a gente viu aqui quais são as formas de provimento. Quais são, então, as formas de provimento, belezinha? Só, a gente vai dar continuidade depois do nosso intervalo, vamos fazer aquele pequeno intervalo aqui, tomar um cafezinho, depois do intervalo a gente dá continuidade aqui a essas formas de provimento, tema muito importante para a sua prova. Tamo junto? Até mais e tchau!